e eu esqueci de trocar, não coloquei do outro lado, e quando eu tirei o telefone do ouvido, mas estava dolorido, muito dolorido. Eu colocava a mão aqui e sentia, parece que até encheu um pouquinho. Mas na conversa de 2 horas ao telefone, ele dizia a respeito de uma igreja que está agora inventando algumas novidades. Em toda a época de carnaval, eles têm um bloco de carnaval, onde o pessoal sai em trio elétrico, e essa igreja chegou a ganhar, inclusive, no ano retrasado, a competição ali, não sei qual é o nome que eles dão, foi a campeã do carnaval daquela cidade, a Igreja Batista. Para vergonha falou isso. E aquele pastor ainda dizia para mim: eu era contra, agora eu sou a favor. Eu falei: irmão, é complicado isso. O diabo começa a falar que certas coisas não é pecado. Há algo subliminar em algumas mensagens musicais cantadas por aí afora. Luan Santana tem uma música dizendo: amar não é pecado. Mas que tipo de amor é esse que ele prega na sua música? Que tipo de mensagem ele está querendo passar? O amor entre um marido e uma mulher não é pecado. O amor de Cristo não é pecado. O amor de Cristo pela igreja. Mas o amar do ficar de quando em quando é pecado, sim. A estratégia de Satanás é colocar na mente das pessoas que tudo é normal, tudo agora tudo está permitido, tudo é válido. Há pessoas que dizem assim: eu não quero ser radical, agora eu faço o que me dá na cabeça, eu acho que não tem nada a ver, a Bíblia fala que não pode, mas eu entendo que não é bem assim. Qual é o problema de eu frequentar uma festa mundana? Qual é o problema de eu estar ali no meio do povo, numa boate? Não é pecado. Eu não vejo problema, meus pais permitem. Afinal, eu dependo da sociedade. Estratégia de Satanás, para que nós nos amoldemos ao mundo, para que nós não transformemos o mundo, mas para que o mundo transforme a nossa forma de pensar. O texto não diz isso. O texto, meus irmãos, ele fala que eu e você precisamos não nos conformarmos com este século. Eu e você precisamos e devemos fugir de tudo aquilo que vem de encontro aos valores do reino de Deus. Não podemos, de maneira alguma, nos amoldar aos valores do presente século, porque o inimigo quer que o mundo nos transforme e não que nós transformemos o mundo. Se o mundo está dizendo isso, se o inimigo está usando essas estratégias, que tudo é liberado, nós não devemos ter medo de nada e podemos fazer o que dá na cabeça, o que a Bíblia diz? Eu quero pensar rapidamente sobre alguns alertas da Bíblia. Um deles está em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. O texto ali diz claramente: aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe para que não caia. O apelo veemente do apóstolo Paulo é: não tomeis a forma do mundo, não deixe o mundo transformar a sua vida, e não se firme nos seus próprios conhecimentos. Precisamos estar firmes na palavra. Aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia. O livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 25, é outro alerta bíblico para algo que está acontecendo aí e tem atingido principalmente a juventude e algumas pessoas que ainda querem viver segundo o mundo e não segundo os valores do reino de Deus. Surgiu a ideia, alguns anos atrás, começou lá em Curitiba, Cristo em casa. Não é mais necessário frequentar uma igreja, estar na reunião com a comunidade cristã. Mas o alerta bíblico em Hebreus capítulo 10, versículo 25 não diz isso. Ele diz: não abandonando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando
quando vedes que se vai aproximando aquele dia. Na época em que o autor aos Hebreus escreveu, ele sabia que Jesus estava às portas. E Jesus está às portas, Ele está muito mais perto de nós hoje do que na época que foi escrito. Por isso o alerta continua: não abandone a nossa congregação, não abandone os valores pregados do reino de Deus, fique firme na palavra, não deixe o mundo tomar conta da sua vida, mas transforme este mundo com a renovação da mente. O apóstolo Paulo ainda em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 12, ele fala: todas as coisas que são lícitas. E aqui, meus queridos, o diabo pega esse versículo fora de contexto e começa a trazer ideias e ditar regras, dizendo: a Bíblia deixa à vontade, a Bíblia deixa livre. Olha só o que a palavra de Deus diz: todas as coisas me são lícitas. Para de ser careta, não viva uma vida aí de ilusão, uma pessoa totalmente alienada do mundo. A Bíblia permite, tudo é lícito. Mas o versículo continua. O versículo diz: mas nem todas as coisas convêm. Precisamos entender o que é lícito e o que não é lícito. O que é que podemos e o que não podemos. O que é permitido e o que não é permitido. Hoje mesmo eu estava falando na classe de novos crentes que nós não podemos estar debaixo de regrinhas humanas, mas nós devemos nos pautar pela palavra de Deus. E lendo e estudando a Bíblia, nós entendemos o que é permitido e o que não é permitido. O que Deus quer da minha vida e o que Deus não quer que eu faça. Precisamos entender esse apelo de Paulo: rogo-vos pela compaixão de Deus, não tome a forma do mundo, não viva como este mundo está vivendo, totalmente alienado de Deus, totalmente sem compromisso com Deus, totalmente longe da verdade, onde tudo é permitido, onde tudo é possível e nada é questionado. O cristão tem que ser diferente. O jovem cristão tem que viver diferente. Todas as coisas são lícitas sim, mas nem todas convêm. Mateus falando no capítulo 10, versículo 19, ele diz: todo que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Não é fácil viver a vida cristã, não é fácil viver de acordo com os valores de Deus, mas vale a pena viver a vida cristã, vale a pena perseverar, vale a pena pagar o preço, porque a vida cristã é uma constante renovação espiritual. O apóstolo Paulo continua o texto de Romanos 12 dizendo: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Devemos assumir o compromisso de não permitir que as coisas deste mundo poluam o nosso pensar. Mas o que Paulo diz, a renovação da nossa mente, para que nós possamos experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu creio que mais do que nunca precisamos estar atentos a este alerta da Bíblia. E, em terceiro lugar, nós podemos transformar o mundo pela renovação das nossas mentes. Como nós podemos transformar esse mundo que está indo de mal a pior? Como nós podemos não seguir as regras estabelecidas por eles, mas ditar as regras segundo a palavra de Deus? O segredo está em conhecer as Escrituras. O segredo está em meditar